Começar a gravar. Pessoal, boa noite. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre alguns teóricos, tá? Eu coloquei lá o material no AVA, pergunta, tudo certinho lá, alguns vídeos, 2 artigos, ok? Em relação aos trabalhos, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Professora, eu queria saber referente ao projeto integrador, se a gente vai ter que apresentar aqui. Não, Não? não. Se vocês quiserem apresentar, seria bom, não é? Mais para uma troca de experiência, né? Eu vou repassar para as meninas aqui para ver o que elas preferem Né? apresentar. Porque assim, ó, na próxima aula eu vou fazer a revisão e a autoavaliação. Seria bom, né? Se vocês estiverem com o projeto pronto e depois da prova eu agendo uma aula para falar, para eu ler a prova, discutir a prova, tudo. Porque às vezes o acadêmico fica com alguma dúvida depois das notas lá e da prova, né? Ok? Daí é bom, eu acho que seria bem interessante, né? Apresentar para a turma. Ok, Isadora? Ok. Eu não sei se a gente realmente vai apresentar, mas a gente avisa. Mas seria bom. Tá. Né? Eu acho que é uma troca, né? Vocês fazerem, infelizmente, agora não dá, né? Mas antes nós fazíamos seminário lá no auditório, tudo. Eu acho que deveria de ser feito um seminário online, né? Para todo mundo apresentar, fazer essa troca, né? De pesquisa, eu acho que é bem, bem importante. Senão fica assim, né? Faz um trabalho e fica na gaveta. Ok? Bom, em relação aos trabalhos, quem não apresentou, quem teve problema, tem que passar e-mail para mim justificar, senão vai ficar sem nota. Ok? Eu não recebi nenhum e-mail, nem uma justificativa até o momento. Outra questão. Quem não respondeu as perguntas lá no AVA, por favor, entre lá e responda. Eu estava dando uma olhada hoje. Tem muita gente que não está respondendo. Vai levar falta, vai levar falta. Ah, daí não adianta vir chorar as pitangas. Por quê? Eu não lancei as faltas do primeiro bimestre. Tá? Eu deixei ainda lá, dei mais uma chance. Tem gente que não está aproveitando isso. Eu nem poderia estar fazendo isso. Eu sou altamente criticada, já fui criticada, que às vezes eu passo a mão na cabeça dos alunos. Ok? Tá bom? Então, vamos lá, vamos se mexer. Não são perguntas avaliativas, mas é aquilo que legalmente prova a presença de vocês, que é o que foi instituído, né, pela Uniandrade. Tá ok? Pessoal, em relação aos trabalhos, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre as apresentações? Porque nós ficamos, a gente se alongou, né? Aí teve coisa que eu acho que, de repente, alguém queria comentar e não deu para falar. Querem falar alguma coisa sobre os trabalhos? Não? Pessoal, então, hoje eu vou falar um pouco sobre os teóricos. Na realidade, todos os teóricos, de maneira geral, eles foram comentados aqui na aula, foram atribuídos as teorias, né? Tudo que foi trabalhado foi, né, com fundamentação teórica. Mas
como nós temos aí uma série de teóricos, eu fiz aqui um resumo e vou falar um pouquinho de Erik Erikson e de Melanie Klein. Porque eu acredito que esses dois teóricos vocês não terão no curso. Ok? Onde é que eu estou agora? Meu Deus, eu me perdi. Peraí. Ninguém quer comentar nada dos trabalhos? O que vocês acharam dos trabalhos, das pesquisas? Então, vamos tocar a aula. Vamos ver se ele vai funcionar, vai. Pessoal, então, dentro da psicologia do desenvolvimento, durante muitos e muitos anos, nós só tínhamos a escala de Gessel. Tá? Então, se estudava, inclusive eu, quando eu fiz psicologia, dentro da psicologia do desenvolvimento, eu estudei a escala de Gessel. Claro, depois lá nos anos 80, 90, nos anos 90, surgiu no Brasil, então, Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, e tantos outros. Mas, durante muitos e muitos anos, nós tínhamos o quê? Uma escala de desenvolvimento. E também a escala de desenvolvimento, nós temos lá a escala de desenvolvimento pediátrica, dos pediatras. Então, sempre se teve uma visão do desenvolvimento muito pautada dentro da área médica, tá? Dentro da área médica. E com o tempo foram surgindo aí outros estudiosos. O que nós temos que entender dentro das fases do desenvolvimento? Que nem todo mundo fica dentro daquele quadradinho, naquela fase, ou naquela fase, não. Tá? Cada ser humano, cada criança, cada adolescente tem aí as suas especificidades. Tanto o termo infância, criança, quanto o termo adolescente, eles são muito recentes ainda na humanidade. Tá? Eles são muito recentes. Essa preocupação com essas faixas etárias. E a adolescência é uma fase que passa muito rápido. E ela é uma das mais curtas. E mais complicada. Então, nós temos aqui Erik Erikson, ele era formado em artes plásticas, ele... Deixa eu só pegar aqui. Ele nasceu na Alemanha em 1902, mudou-se para os Estados Unidos em 1933, e ele faleceu em 1994. Toda a pesquisa dele é baseada em cima da teoria freudiana. Ele tornou-se psicanalista, ele criou a expressão crise de identidade e também criou a expressão adolescente. Bom, vamos lá. Essa teoria psicossocial do desenvolvimento, ela vai propor o quê? O que Erik Erikson propôs? Uma concepção de desenvolvimento em 8 estágios psicossociais. 8 idades que decorrem desde o nascimento até a morte. Então, ele traz ali a fase do bebê, da infância, do adolescente, da adulta.
Cada estágio para ele tem uma contribuição no princípio epigenético, né? Quer dizer, da epistemologia, do conhecimento, da área genética. Esse núcleo de crise que ele traz, né? Que ele traz uma coisa muito interessante. Melanie Klein traz o amor e o ódio. E Erik Erikson vai trazer o quê? Ele vai trazer o positivo e o negativo. Então, ele traz essa questão dos 4 estágios aqui. Bom, para ele, o desenvolvimento se baseia em 3 aspectos: no biológico, no psíquico e no social. Eu diria que Erik Erikson, ele é um pesquisador completo, porque ele traz desde as questões orgânicas, as questões culturais, as questões externas e a experiência individual da síntese do ego. Freud estruturou lá a psique entre id, ego e superego. E o Erik Erikson, ele vai trazer o quê? Ele vai se fundamentar mais na pesquisa do ego, né? O que é o ego? É a estrutura do psique, é o aqui e agora. Bom, aqui nós temos, então, as 8 etapas de Erik Erikson. O primeiro ano de idade, ele vai chamar de confiança versus desconfiança. Porque o bebê, ao mesmo tempo que ele confia, ele desconfia. No segundo, ele vai trazer a autonomia, a vergonha e a dúvida. Tanto que o bebê, a criança, às vezes ela se esconde. No terceiro, ele vai trazer a iniciativa e a culpa. Tá? A questão aqui da iniciativa e da culpa. No quarto, ele vai trazer a indústria e mestria, né? A questão de mestre, né? E também a questão aqui da inferioridade. Por quê? Porque a criança começa a ir para a escola, ela começa a se comparar com o outro, que sabe ler, que sabe escrever, ela não sabe, Então, ela ainda, tanto que essa questão do bullying hoje dentro da escola é muito forte por causa dessa questão da inferioridade. O quinto, a identidade, a confusão, a difusão, que é de 12 aos 18, ou 20, 24, que é a fase da adolescência. O sexto, nós temos o quê? A intimidade, o isolamento, o jovem adulto. No sétimo, a produtividade, a estagnação, a meia-idade. Não sabe se vai para frente nem para trás. Alguns já acham, eu quero já entregar os bets, outros não. Tem muita gente que nessa fase da meia-idade, de acordo lá com o ditado popular, chuta o balde e recomeça a vida. Então, chuta lá o balde e recomeça aí todo o processo da vida. Retoma, Ou se separa, ou muda de carreira. Quando eu estava fazendo mestrado, tinha um senhor que era dentista, ele largou tudo, resolveu estudar, resolveu ser professor, 50 anos. Então, a integridade ou a desesperança na velhice. Então, vamos trabalhar isso aí. Bom, a confiança e a desconfiança. Até 1 ano de idade. O que é isso? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a vertente positiva e a vertente negativa.
O que é essa vertente, né? O que é isso? Então, durante o primeiro ano de vida, pessoal, isso aqui está escrito em português de Portugal, porque eu peguei lá de um texto. Então, tem algumas palavrinhas aí, com uma expressão diferente da nossa. Então, aqui, nós vamos ter o quê? Nos primeiros anos de vida, a alimentação, o cuidado, né, com essa criança, a questão da locomoção, do aprendizado das primeiras palavras, o amadurecimento da criança, de sentir o afeto, a confiança, e a vertente, né, que se está aqui positiva. Então, que relação é essa? É uma relação do conceito de si, de mundo, tá? Ou é uma vertente negativa, tá? É uma vertente negativa. Então, isso tudo nós já discutimos. Essa relação saudável ou essa relação negativa. E daí Melanie Klein, Melanie Klein vai trazer o quê? O seio bom e o seio mau. A relação boa e a relação má. Tá? Bom, a autonomia versus vergonha e dúvida, do segundo ao terceiro ano. Aqui já é um período que ela vai trabalhar o desfraude, né, a questão da higiene, da autonomia, da liberdade, sem medo de errar aqui, tá? Então, tem que cuidar para não ridicularizar, não trabalhar o sentimento aqui de menos-valia. O que é essa vertente positiva? É a questão da criança tornar-se acertada. Ela julga-se a si e aos outros, né? Diferenciando certo e errado, mas sem julgar. A vertente negativa, ela já vai entrar para quê? A questão da punição. A questão da punição, do ridicularizar, daquele pai perverso, que nós já trabalhamos, aquele cuidador perverso. Bom, a iniciativa e a culpa. Nós temos aqui o 4º e o 5º ano. Então, aqui nós já vamos ter o quê? As questões sexuais, os papéis de mulher e de homem, o conflito, entra aqui a questão do conflito de Édipo, o mundo, a curiosidade sexual, intelectual, reprimida, diminuir a iniciativa, buscar novos conhecimentos. Qual é a vertente positiva aqui? É a formação do senso de responsabilidade. Ela começa já a guardar seus pertences, a cuidar das suas coisas, do seu espaço. É lógico que se ela é estimulada para isso. E daí nós vamos ter aqui a vertente negativa, tá? A criança, a fantasia, a compulsiva, o esconder seu verdadeiro eu. Bom, a indústria mestria, né? Não sei por que ele criou esse termo, e versus a inferioridade aqui. A criança, ela está sendo alfabetizada. Essa questão da indústria e mestria tem relacionada à escola, né? A industrialização ao padrão da escola. Agora eu lembrei. Então, aqui nós temos o quê? A socialização, o conjunto das habilidades, das dificuldades do grupo, viver inferioridade em vez de construtividade. Então, aqui tudo vai depender de como que essa escola vai se posicionar. De como que essa escola vai se posicionar, se é uma escola estimuladora, inovadora, se é uma escola punitiva. E aqui, o que tem de positivo, de vertente positiva, que deveria de ser estimulada? A socialização.
A vertente negativa é o quê? Empobrece a personalidade, prejudica as relações sociais, tá? Então, formalidades muito obsessiva, repetitiva, e a escola tem muito disso. Bom, a identidade, a confusão e a difusão dos 12 aos 18 anos. Aqui nós temos o quê? Os amigos, o sexo oposto, os amores, a carreira, o sentimento de identidade pessoal, mas ao mesmo tempo questões aí bem desorganizadas, dependendo do seu senso de referência. Qual é o modelo que essa pessoa, esse indivíduo, ele está interiorizando? Aí nós vamos ter uma vertente positiva, o adolescente adquire uma identidade pessoal, psicossocial, a singularidade, o papel do mundo. E a vertente negativa, que são os aspectos de quê? De sentimentos, de confusão, de difusão, quem sou eu, o que eu quero da vida. Bom, a fase adulta, a intimidade, o isolamento, o jovem adulto. Ele começa a querer fazer planos para a sua vida. Interesse profissional, relações profundas, mais duradouras, de repente ele quer ter um relacionamento mais íntimo, numa entrega afetiva, tendências aqui de, muitas vezes, de isolamento temporário ou duradouro para pensar na vida. Descobrir o próprio eu. Aqui é checkmate. Aqui ele está na fase adulta. Então, vem o peso da fase adulta. E a vertente negativa aqui, que é a intimidade das relações privilegiadas, que muitas vezes podem não dar certo. Vem o quê? As decepções. Bom, nós vamos ter aqui a produtividade e a estagnação, que é o quê? A meia-idade. A meia-idade. Aqui, nós vamos ter o que aqui? Um período, de objetivos, de motivações, aparecer uma dedicação à sociedade, à realização valiosas, a contribuições, a preocupação. Aqui a pessoa já quer ter o quê? Uma segurança, tanto financeira quanto relacional. A vertente positiva é o sentimento de um compromisso social, de interesse, de gerações futuras, pensando, se ela teve filhos ou não, enfim. E a vertente negativa nessa produtividade versus estagnação é a centralização de seus interesses próprios, superficiais, empobrecimento, relações interpessoais estagnada. Aí nós vamos adentrar onde? No amor líquido, na liquidez humana, Bauman. Bom, a outra fase é a integridade e o desespero, a velhice. O medo de morte, entra os arrependimentos, entra a avaliação do sucesso, dos insucessos. É claro que aqui tudo vai depender de como que foram as outras fases dela. Então, isso é muito interessante, o que Erik Erikson traz, que a estruturação de uma fase depende de outra. Então, essa velhice vai depender muito de todas as outras fases que essa pessoa viveu. Se ela teve qualidade de vida. É claro que a vida ela tem pontos positivos e pontos negativos. Mas ele vai trazer o quê? Essa estruturação
psicossocial, né? Essa questão do eu, do ego, dessa estruturação da psique. Então, a velhice vai depender muito. Se eu deixo a vida me levar, né? Deixo a vida rolar, fica meio complicado, né? Então, tem muita gente que não planejou a velhice. Então, às vezes, não tem o mínimo materialmente, né? Não tem o mínimo materialmente, não tem, né, relações afetivas, vínculos. Bom, a integridade e o desespero aqui. O envelhecimento, o sentimento de produtividade, de valorização, ou o arrependimento, as lamentações, os amores, os desamores, os erros, os ganhos, o sentimento de tempo perdido, de tristeza, de desespero. E a vertente positiva aqui, o que é? Né? Qual é a vertente positiva dentro deste quadro da velhice? É desenvolver o estágio da sabedoria, da consciência, né? A cultura japonesa, os jovens, eles sempre vão se aconselhar com os mais velhos. Então, as nossas potencialidades, a vertente negativa, que advém de se renega a vida, e sabe que não pode mais recomeçar. Que o que não viveu na infância, o que não viveu na adolescência, o que não viveu na fase adulta. Daí, essa regressão da velhice vai depender muito dos buracos que ficaram. Bom, quais são as conclusões aqui? Essa crise psicossocial que o ser humano vive entre a vertente positiva e uma negativa. Veja bem uma coisa, não é essa palhaçada aí de pensamento positivo e pensamento negativo. Não confundam. Aqui nós estamos falando de vertente de estímulos externos, que vão trabalhar esse psique interno. Então, o que é o essencial? Tá? Que a vertente positiva, ela seja maior que a vertente negativa. Por quê? Se eu tiver uma vertente maior, ela se sobrepor, eu vou ter problemas. Então, eu posso ter problema de depressão, de neurose, de psicose, de transtorno, de ansiedade, de toque, de automutilação, enfim, etc, etc, etc. Tá? Então, é muito importante. Caso você atue baseada na teoria de Erik Erikson, você entender essa construção da psique. Aqui eu estou compartilhando aqui uma escala onde ele traz aqui, é feita uma comparação. Fase oral, confiança e desconfiança. Fase anal, autonomia. Fase fálica, fase da latência, genitália, adulto jovem, adulto e velhice. Então, ele faz aqui uma comparação. Bom, dentro desse desenvolvimento psicossocial, aqui eu trouxe alguns resuminhos, tá? Que eu peguei lá, o foco recai sobre o desenvolvimento do ego. Então, Erik Erikson, ele propôs o quê? Esse desenvolvimento do ego, ele não entra no id e no superego. Ele vai diretamente para quê? Para a construção do eu, da identidade,
e ele pesquisa fortemente e ele traz essa discussão da fase da adolescência. Então, ele foi um dos principais pesquisadores que defendeu, que levantou a bandeira para que a psicologia, para que a ciência estudasse a fase da adolescência e a respeitasse. Então, aqui. Os seus estágios de desenvolvimento, a resolução de uma crise, promover cada vez mais o quê? A adaptação da pessoa no seu meio psicossocial. Por que a pessoa entra em crise? Por que o adolescente entra em crise? Porque ele não dá conta. Ele não dá conta daquele meio que ele está vivendo. Aí ele propôs aqui uma teoria, ele afirmou que o desenvolvimento da personalidade continua por onde? Por toda a vida. O homem é um ser inacabado. Por isso que muita gente não entende o trabalho da psicologia. Acha que vai lá, faz uma sessão terapêutica e pronto. Não, a vida vai e volta, vai e volta. De repente, você está com 60 anos e tem uma coisa lá da tua infância que apareceu agora. Tá? Aí aqui o desenvolvimento psicossocial, o relacionamento, a interação social. Então, Erik Erikson, ele não nega a questão biológica, ele não nega a questão da psique e ele não nega a questão cultural. Ele parte do quê? Do pressuposto que nós somos o quê? Seres sociais, influenciados pelo meio ambiente. Colegas, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a teoria de Erik Erikson? Porque eu vou trabalhar Melanie Klein agora. Alguém quer? Não? Bom. Pode dar continuidade, prof. Obrigada. É para mim, pode. Ok. Muito obrigada. Então, pessoal, Melanie Klein é complicada, né? Tanto Melanie Klein quanto Erik Erikson, eles estudaram aí a teoria freudiana. Eu não tenho formação na teoria de Erik Erikson, estudo bastante ele, até pela questão dos adolescentes e tudo mais. Mas Melanie Klein, eu fiz uma formação de 2 anos e meio, não é tão simples assim de entender a teoria de Melanie Klein. Então, ela nasceu na Áustria, em 1882, depois ela foi morar em Londres, numa família judia, mas ela foi de uma família abastada, naquela época. O pai era dentista, o pai médico e dentista, E o pai morreu quando ela ainda era adolescente. Bom, em 1903 ela se casa, depois ela utiliza o sobrenome do marido, que é Klein. Ela teve uma filha, 2 filhos. E ela começou a estudar, depois ela parou um tempo para ser mãe, cuidar dos filhos. E também a questão da Primeira Guerra Mundial interrompeu os estudos dela, A Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe, Ela recomeça em Berlim, em 1924. Ela conclui a pesquisa dela em Londres. Aí ela vai fundar a escola, em 1938. Só que ela e a Ana Freud não se entendiam, Até porque a Ana Freud ela foi mais para a parte da educação, E a Melanie Klein, ela estudou mais. Alguém pediu para entrar, mas eu não estou enxergando. Entrou.
Então, assim, né? Melanie Klein, ela e a Ana Freud nunca se entenderam muito bem. Por quê? Porque a Ana Freud entendeu que a Melanie Klein mudou alguns termos, e a Melanie Klein questionou algumas questões aí referente ao desenvolvimento infantil diferente da própria psicanálise. Bom, a Ana Freud, ela censurava as concepções de objeto, de Édipo, de fantasmas originários, de inveja, de gratidão, de posições depressivas, esquizoparanoide, né, que não são psicanalíticas. Então, esses termos, o Édipo mas a maneira como Melanie Klein traz a questão do contexto do Édipo, a Ana Freud criticou. Então, as duas, elas tinham aí seus arranhões. Então, a Melanie Klein traz o quê? Esse tratamento da criança. Então, Ana Freud achava meio desnecessário, Melanie Klein, ela traz já a neurose, a transferência, a depressão, já nas crianças bem pequenas, e a Ana Freud não entendia dessa forma. Então, Melanie Klein recusa essas críticas da rival. Tá? Então, a Ana Freud sempre quis afirmar que Melanie Klein não era psicanalítica. Bom, eu não estudei tão profundamente Freud, né? Estudei mais a Melanie Klein. Não sei, né? Talvez outros críticos tenham alguma coisa para dizer. Eu sei que as duas não se amavam. Bom, o que nós temos que pensar na estrutura da teoria kleiniana? A posição depressiva. Então, isso ela já entendia lá, já no 6º mês, já. Que a criança, ela já poderia ter um estado depressivo. E que a criança já tem fantasias de impulsos sádicos, de angústias, que daí vai diminuir em relação a esse seio bom e esse seio mau. Que o bebê, ele introjeta esse objeto total, né? Torna capaz de quê? De sintetizar os vários aspectos aqui das suas emoções. O amor, o ódio, a sua mente, produz angústia, é danificado, destruído. Então, Ana Freud achava a Melanie Klein muito drástica, e que a psicanálise não traz isso. Então, Klein sustenta o conflito mental baseado nessa luta de emoções, de fantasias inconscientes com os objetos internos e externos. E aqui, o que relação é essa? É a relação do amor e do ódio. Então, é uma ótica diferente da noção clássica de conflito, concebido pela luta da pulsão e da defesa. Porque ela já traz aqui nos pequenos essa questão das fantasias inconscientes. E ela traz também a questão do personalístico, da mente, do espaço, dos objetos internos, que vivem no mundo, nos atores, que movem o cenário. Então, ela já traz, né, que mesmo os pequenos já sofrem essa construção. De 1919 a 1932, ela produz uma quantidade de artigos achados e teóricos e clínicos. Tem muitos artigos dela em espanhol e em inglês. Nós temos alguns livros traduzidos, escritos, por outros estudiosos aí. É muito interessante porque eu fiz o meu estágio na área clínica
toda baseada na Melanie Klein. E também a grande contribuição da Melanie Klein foi na terapia infantil. Ela traz a técnica do jogo, da análise infantil em crianças pequenas. A própria ludoterapia, né, ela teve uma grande contribuição nessa questão do jogo, da análise do jogo. Ela destaca aqui a importância da agressão no desenvolvimento mental. Que a criança, ela sofre agressões, e que ela vai trabalhar essa questão da transferência, das neuroses. Por quê? Porque ela traz na pesquisa dela que o adulto tem suas neuroses, que o adulto faz as suas transferências. E ela traz já o complexo de Édipo, que a construção do complexo de Édipo se dá já desde os bebês. E também a construção do superego precoce. No período lá de 1932, 1946, 32, ela escreve lá a Psique Analítica de Children, e ela vai trazer a vida da psíquica infantil. E ela formula a ideia de posição depressiva. O desenvolvimento, ali está escrito errado, tá, gente? Desenvolvimento, escrevi errado. E da posição esquizoparanoide. Então, a Ana Freud achava isso um absurdo. Bom, lá em 32, 43, ela formaliza a metapsicologia kleiniana. Então, ela bate o martelo e ela cria sua teoria. O espaço povoado de objetos internos, externos, e ela vai trazer essa projeção e essa introjeção. Então, ela coloca que essa introjeção e essa projeção já acontece já lá desde o recém-nascido. A identificação projetiva aqui, durante os 30 anos, ela faz um estudo. Então, ela não foi maluca, ela pesquisou, ela estudou, ela comprovou as suas ideias. Nós não temos muitos psicólogos que trabalham em cima da teoria kleiniana. Bom, os destaques dela, que o posto da agressão, o período, a ideia da luta pulsional, essa luta pulsional aqui da criança já, entre os sentimentos de amor e ódio. Então, Erik Erikson vai trazer positivo e negativo. Melanie Klein vai trazer o amor e o ódio. A estrutura da teoria kleiniana. Ela sugere aqui o quê? Um complexo de Édipo, sob o domínio do sadismo, já desde o bebê. Que o bebê tem uma relação sádica, muitas vezes já com a mãe e com esse pai. Quando a mãe vai lá, vai lá e dá a mamadeira e tira. Brinca que vai dar o mamar e tira, essa criança chora. Se vocês observarem, existem muitos estímulos em relação ao bebê, à criança, sádicos. Sádicos. Então, esses sentimentos de amor e ódio. E ela vê isso já como uma questão depressiva, o medo de perder a mãe. E quando esse bebê se angustia, ele chora pela falta da mãe.
ou do pai, né, ou do cuidador, desse objeto externo. Esse impulso dos primeiros desejos, o quê? Édipos já. Então, ela coloca, né, desde lá da criança, do bebezinho. Bom, ela ocupou-se de relações objetais, né, na primeira etapa da vida. Ela estudou aqui a questão da vida emocional da criança, os mais primitivos, os mecanismos de defesa. Então, Freud traz lá, né, que a questão do Édipo vai começar lá pelos 3 anos e vai indo, chega lá na adolescência, ela não, ela já traz lá desde o bebê. Os mecanismos de defesa. Bom, a respeito aqui sobre os mecanismos precoces. Então, ela vai trazer as descrições, né, que por nós são artificiais. Então, ela coloca que o ser humano não... Eu não diria que menospreza o bebê, mas não tem essa análise, né? Uma análise muito artificial. Um nível primitivo de verbalização, a questão aqui da modificação dessas situações, dos processos psíquicos, das experiências originais aqui, sobre o bebê. Então, não se dá muito valor à construção do psique desse bebê, mas muito mais ao desenvolvimento físico dele. A questão psique, da realidade, das experiências, do mal ou do modo, né, subjetivo aqui do prazer, da dor, da experiência aqui da projeção, da introjeção, que Freud chamou de alucinação na vida da fantasiada, né, a vida da fantasia. Aqui, através das sensações, das percepções, do prazer e do desprazer. E aqui alguns termos, né, que ela traz. Essa avidez, que é uma emoção do tipo oral, que consiste num desejo veemente, impetuoso, insaciável, que às vezes o bebê agarra, né? Agarra o seio da mãe, né? Ou às vezes ele pega aquela mamadeira e fica... já não tem mais nada. Então, isso ela chama de quê? De uma introjeção destrutiva. É claro que aqui eu só estou dando uma visão geral, mas ela traz bem certinho, né? Como que a mãe tem que observar o mamar dessa criança. Então, que tudo isso, todo esse período da primeira infância, da segunda infância, que ela ficou mais na infância, deveria de ser mais observado, avaliado. Ela joga toda a loucura da adolescência e das outras fases para a fase da infância. E aqui eu acho muito interessante o que ela traz da inveja. Não é apenas roubar, como anteriormente, mas também colocar na mãe o seu seio, a maldade. Ela traz aqui de causar dano, destruir e controlar. Então, o bebê começa a construir essa inveja relacionada à mãe, de destruir aqui a criadora, a identificação projetiva e destrutiva. Então, tudo aqui vai depender do quê? Dessa relação, do seio bom ou do seio mau.
Então, se eu tenho um adulto que ele tem inveja do outro, a inveja é o processo que está aí. Mas que ele não quer, ele não é destrutivo, ele não quer destruir o que o outro tem. Ele não quer que o outro perca o que ele tem. Ele fica olhando assim, puxa, eu também quero isso. Então, tudo para ela está relacionado aqui, lá na infância. O ciúme se baseia onde? Na inveja. Pelo menos duas pessoas. Então, entra o que aqui? O ciúme entre o pai e a mãe. O pai está tirando a mãe dele, ou vice-versa. Aqui é a mãe, né? Então, o outro virou o quê? O rival. Daí, se eu não tenho isso aqui bem trabalhado, né? Isso vai se arrastando. A estrutura, né, da teoria kleiniana, que os anos de vida, as desilusões, os impulsos sexuais, a angústia, o começo da vida, da ansiedade, a relação interna e externa. E sabe, às vezes tem umas brincadeiras com o bebê que não ajudam em nada. A fonte da ansiedade, né, estaria em que já ao nascer. Quando a criança sai, o nascimento é uma coisa brusca. E já nasce, para Melanie Klein aqui, ela assinalou o quê? Que já nasce a angústia. E o próprio Freud também traz aqui. A questão da frustração, do incômodo, da perda do agradável, da vida intrauterina. O nascimento, o momento do nascimento é uma estupidez. É muito lindo, né? Muito lindo. Mas para o bebê é um momento de estupidez. Por isso que existem vários estudos de partos diferentes, tá? De partos diferentes, de partos mais a menos, de deixar o bebê um pouco, né, em cima da mãe, não sair arrancando ele, né? E aqui, pessoal, nasce uma coisa muito interessante, a angústia persecutória. Melanie Klein traz, né, além da questão da inveja, da inveja, do ciúme, ela traz essa angústia persecutória. Sabe aquela pessoa adulta que acha que sempre tem alguém perseguindo ela, querendo ser ela, sei lá o quê? Entra aí já desde o nascimento. A relação entre a criança com o mundo extrauterino. Então já nasce essa angústia persecutória, que pode ser desenvolvida de uma maneira negativa. A ação da pulsão de morte, né, no organismo, no indivíduo, fundada entre o temor de aniquilação. E aqui nós vamos entrar na teoria freudiana, que o ser humano ele está sempre entre aonde? Entre a pulsão para a vida e a pulsão para a morte. Professora? Pois não? Freud denomina de neurose, né? Exatamente. De neurose. E ele explica isso nas fases que ele fala, as 5 fases, né? Sim, pode falar, Fábio. Não, era só isso que eu tinha para contribuir mesmo. Ele chama de neurose. Daí tem até um termo que eles usam dentro da psicanálise, que referente à morte, que a professora está passando agora, entre a pulsão e a morte, que eles dizem que o que vem antes, né? Se é o sexo ou a morte. Eles usam isso muito dentro da psicanálise, né?
É, porque ele considera sexo como a vida, né? Como a vida. E a Melanie Klein, ela vai trazer essa questão da angústia persecutória. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professora, Pois não. eu queria entender melhor sobre o que você falou, que o nascimento, né? Você usou uma palavra, eu não consigo me lembrar agora, que o momento do nascimento é cruel, é isso que você falou? Ai, agora eu não vou lembrar, mas foi alguma coisa. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, se você puder explicar. Ele é Por uma que que estupidez. tem O nascimento é uma estupidez. Por quê? Veja bem uma coisa. Você está aí dentro da tua casa, não está? Sim, Está quentinho aí? sim, Tá, então vamos imaginar que a tua casa, vamos imaginar que você mora numa casa e a casa foi destelhada, de repente. E começou a chover muito forte em cima de você. Frio, frio. Então, o que é a vida intrauterina? A vida intrauterina, esse bebê tá lá no quentinho, ele se movimenta. E, de repente, ele tem que nascer, ele tem que sair daquilo ali. E o nascimento em si é brusco. Ele sai do quente, ele leva... Por que ele grita? Aí entra ar lá dentro dele, dói tudo. Ele grita porque ele sente dor. Então, o nascimento é uma estupidez. entendi. Mas normalmente, bom, tirando os bebês que tem que tirar, né? Normalmente eles sentem necessidade de sair, né? Não, eles têm que sair. Mas mal sabe eles, né? O que eles vão passar. Né? Porque ele grita por quê? Porque entra ar no pulmão, tá? E daí ele não tem mais aquela tranquilidade, ele precisa pedir para comer. Então, Melanie Klein, ela faz um estudo minucioso em relação aos bebês. Então, pense, a teoria dela, ela vai explicar o quê? Essa questão do bebê depressivo, do que o bebê vai construindo as angústias. Tudo ele tem que pedir. E como que ele pede? Falando? Não, só o do filme lá, né? Chorando. Isso, ou se movimentando com o corpo. Começa, né? Mexe o pezinho, vai. Então, é muito... todo mundo acha... sabe, Melanie Klein veio, e por isso que eu acho que a Ana Freud, né, não gostou muito. Ela veio e tirou essa fantasia. Ai, o bebezinho, ai, como ele é bonitinho, que vidinha linda. Não é, a vida dele não é tão boa assim quanto parece. Então, ela derruba toda essa fantasia. Que esse bebê, ele está construindo a psique dele. E que é sofrido. E que é sofrido, que já tem questões sádicas e por aí afora. Respondi a tua pergunta? Sim, prof. Não era nenhuma pergunta, era mais só para eu entender mesmo melhor sobre... porque essa palavra me deixou meio encucada, uma estupidez. Eu falei, meu Deus, assim... Agora eu entendi nessa visão da Melanie Klein. Mas claro, porque nós temos uma questão cultural, né? Ai, o bebê vai nascer. Emotiva, Ai, né? que lindo.
Ai, ele é bebezinho, ai, que lindo. Que lindo, tadinho dele. Ele sofre. Entendeu? Então, ela, Melanie Klein, veio e falou: não, o bebê sofre. Entendeu? Melanie Klein teve filhos. Teve, né? Teve 3. Legal. Ela Só teve minha 3. Oi? Não, tá ótimo, prof, entendi. É? Obrigada. Então, nós temos essa questão cultural. Ai, o bebezinho, ele só come e dorme, ele. Gente, eu já fiz muitos estudos com bebê e observação em bebê. Hein, prof, Fale. mas os antigos já diziam, né? Filho já nasce um problema e vai crescendo, vai aumentando o problema, né? E é verdade. Bom, eu não sei te dizer isso, né? Eu não sei lhe dizer isso, mas. Professora, eu Bom, podia fazer uma perguntinha? Só? pois não, João. Isso aí tem alguma coisa a ver com o parto assistido ou não? Não tem nada a ver? Não, daí são tipos de partos, tá? Mas assim, ó, veja bem uma coisa, o que hoje antigamente, lá atrás, né, se era parto normal, a mulher já vinha para casa, trazia criança e tal. Aí, daí veio a tal da cesárea, que daí virou uma comercialização, né? Virou uma corrupção. O SUS ganhava muito dinheiro, tem toda uma história aí, né? Eu não vou entrar nisso. Aí o que acontecia? A mulher ficava, às vezes, 6, 7 dias no hospital. E o bebê ficava lá, mas no quarto separado. Então, existem programas, né, de parto na água, que o parto natural é melhor, que tem que obrigar as mulheres a voltar ao parto normal, mas ela tem a opção, a lei deixa bem clara, de querer ou não, E daí existe aí, né, vários partos, né, parto na água, a criança nasce, deixa a criança ainda um pouco no colo da mãe. Então porque quando o bebê nasce, tem que fazer lá os testezinhos, já tem que fazer o teste das percepções, das sensações. Então, a vida do bebê, porque ele não sabe dizer, mas não é fácil a vida dele. Era isso que eu ia perguntar, prof, também, já pegando um gancho na pergunta do João. Então, segundo a teoria dela, todo nascimento, esse processo de sofrimento, já gera uma consequência a nível psíquico. Já, o próprio Freud também afirma isso. Tá. Então, as crianças que são submetidas à cirurgia quando nascem, que são submetidas a um sofrimento ainda maior, isso pode trazer impactos maiores também durante a vida. Sim, né? Criança nasce e já fica internada no hospital. Porque os médicos, eu digo isso por mim, né? O meu mais velho nasceu e foi direto para o centro cirúrgico. Foi submetido a uma cirurgia bem importante, assim. Os médicos me diziam muito na época, não se preocupe, mãe, ele nem vai lembrar disso. Não vai, só na cara do médico mesmo. Então, e a maioria dos médicos diz isso, falam afirmando que isso é fato, né? Que as crianças, não se preocupe, pai, mãe, ele nem vai lembrar disso, só você vai lembrar. Ele nem vai lembrar, claro, mas vai ficar registrado de alguma forma, né? Tá lá. Gente, o cérebro não nasce separado do bebê. Por isso que eu não vou entrar muito nessa questão da vida intrauterina. Mas como que eu posso dizer que a vida intrauterina não tem nenhuma influência no psique desse bebê se os neurônios estão nascendo? Se as conexões neurais, elas já existem. Onde é que estão as nossas informações? Elas estão no nosso cérebro, nos nossos neurônios. Então, a psique não vai, ela está sendo construída.
Por que que os médicos falam isso? Porque os médicos, eles não entendem de construção psique. É claro que vai ter. Olha, eu tive que ficar na UTI com a minha sobrinha, que era bebezinha, Dalzinha, ali no Pequeno Príncipe. E eu fiquei, eu não fiquei muito tempo, eu fiquei uma noite, mas assim, ó, gente, era tudo bebês. Tinha um bebê que a mãe saía, ele começava a gritar. E a mãe voltava, ele parava de gritar. A minha sobrinha tinha acho que 6 meses, ela queimando de febre, queimando, na minha família desesperada. Eu tenho uma sobrinha, né, que vocês sabem que tem síndrome de Down. E eu fiquei do lado dela, depois de 1 hora, fiquei, passava a mão na cabecinha dela e falava com ela. Claro que ela estava sendo medicada, mas em 1 hora a febre dela baixou, que o médico foi lá falar comigo, o médico ficou pasmo. Então, esse bebê não entende? Sem dúvida entende, prof. Ele é uma tábua rasa, ele não tem... Gente, quantos depoimentos de mães... Tem uma médica que eu gosto de escutá-la, claro que ela é cristã, católica, né? Daí tem gente que não gosta e tal, mas... né? Tirando essas questões dela, eu adoro escutar ela. Ela é lá de Minas Gerais e ela trabalha numa UTI neonatal. Então, o que mais ela dá é notícia de morte. Claro que ela tem toda aquela visão cristã e tudo mais. Mas ela conta umas histórias, assim, dos bebês incríveis. Incríveis. Quantas mães, né, contam histórias milagrosas, entre aspas. Gente, nós temos muito hábito de reclamar do mundo que está aí. Mas quem tem famílias que vieram do interior, que recurso que as pessoas tinham lá? Essas mulheres, elas dependiam de parteira, de benzideira, não estou dizendo para vocês procurarem isso, gente, por favor, eu estou falando lá do mundo, lá, tá? Elas dependiam de quê? Não tinha remédio, era remédio que elas faziam, não sei. Sei que essas mulheres faziam milagre, elas salvavam os filhos a qualquer custo. Porque uma outra coisa que eu já estudei muito, que na realidade o cordão umbilical ele é cortado simbolicamente. Ele é cortado simbolicamente. Qualquer filho, quando se desespera, ele lembra de quem? Ele pode odiar a mãe, naquele momento, mas ele vai lembrar de quem? Da mãe. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, o bebê, ele vai experimentar o quê? O sentimento de culpa por seus impulsos destrutivos e fantasias, que são dirigidas a essa mãe. Entre o amor e o ódio. Porque ora a mãe está com ele no colo, daqui a pouco a mãe coloca ele na cama, ele odeia a mãe. Aqui, pessoal, tem um resumo da teoria de Melanie Klein em espanhol. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, tá? Aqui eu trouxe os principais estudiosos, né? Como nós trabalhamos a psicologia do desenvolvimento de maneira geral, né? Eu trouxe bastante artigos, sugeri vários autores e tal. Eu trouxe essa escala aqui que eu achei bem interessante. Nós vamos ter ali o Jung,
médico, filósofo, psicólogo, os estudos das sensações, da percepção, os fundadores aqui da psicologia experimental, tá? Da psicologia experimental aqui. E nós vamos ter aqui o Weber, que é médico, psicólogo, ele vai trazer o quê? Aqui a lei da psicofísica. É considerado aqui um dos fundadores da psicologia experimental. O Gustav, né, filósofo, matemático, ele traz aqui os elementos da psicofísica, da psicologia experimental. O Eduard, né, que é psicólogo, estruturalismo, ele traz aqui a questão do pensamento, do campo da psicologia. William James, né, médico, filósofo, psicólogo, traz aqui a questão do funcionalismo, dos princípios da psicologia. Aqui, pessoal, não é mediunidade psíquica ligada a espíritos, tá? Não é isso. Aqui é ligada à questão da intuição, da percepção. Mas era esse termo que ele usou. Eduard, né, questão do psicólogo, do associacionismo, do método experimental, de investigação comportamental animal. Freud, né, médico, que na época era chamado de fisiologista, psicólogo, a interpretação dos sonhos, da linguagem, da psicanálise, fundador da psicanálise, aqui as teorias práticas, a compreensão aqui, em especial do inconsciente. O Pavlov, médico, psicólogo, faz experiências aqui com cachorros, curioso aqui, né, traz os laboratórios. E o Max, psicólogo, né, traz aí a questão da Gestalt, junto com Kurt, e do Vogel, né, do Kohler. E aqui a questão da teoria da Gestalt, a verdade, a estrutura total, né, as sensações. Tem um livro que se chama Conhecendo Crianças, que é baseado na Gestalt. O Watson, que é médico, filósofo, psicólogo, fundador aqui do behaviorismo, da questão aqui comportamental, humana. Frederick, né, inglês, psicólogo, vai trabalhar a questão do comportamento operante, intelectual, a velhice. Skinner aqui, o conceito de comportamento. O Standley, né, o filósofo, o psicólogo, ele estuda aqui a questão do adolescente e também do desenvolvimento da criança e da psicologia educacional. Então, ele trouxe uma contribuição aí. Carl Roger, né, a questão psicólogo, vai trazer a questão psicoterapêutica, a questão do self, do eu, da confiança. Um livro que é importante ler dele ao tornar-se pessoa. É o livro base dele, o Jean Piaget, Teoria Cognitiva. A questão aqui de assimilar, né, de aperfeiçoar, da descoberta, das fases. Aí nós vamos ter Vygotsky, Vallon, Moreno e tantos outros aí estudiosos. Aqui eu coloquei algumas referências, né, de Erik Erikson, de Melanie Klein, A Inveja e a Gratidão, A Infância e a Sociedade, de Erik Erikson. Será que eu fiz certo aqui? Pessoal, alguém quer comentar alguma questão desses dois teóricos? Não? Alguém tem alguma dúvida? É claro que eu trouxe uma pincelada, né? Na realidade, a aula de hoje era para eu trazer, né, uma pincelada aí dos teóricos,
né, para que cada um siga aí na sua carreira os teóricos aí. Prof, eu tenho uma pergunta. Em relação a isso que a senhora estava comentando agora há pouco, da questão da criança, tanto na gestação, quanto ao nascimento, ao meses após, né, e também sofre com essa questão do desenvolvimento da consciência, do psique, etc. A pergunta tipo, a gente é capaz, hoje, como adultos, ou como desenvolvidos já, ou na adolescência mesmo, ter flashes de memórias daquela época? Ah, Época que nós éramos crianças? tem. Tem, eu vou relatar uma experiência que eu tive há pouco tempo, há uma semana. Tem, você tem, né? Eu tive uma nona, né? A mãe da minha mãe, porque a mãe do meu pai morreu, eu não tinha nascido ainda. E eu ia muito na casa dela. Muito na casa dela quando eu era criança. E ela era assim, como é que eu vou dizer para ti? Ela era legal com a gente, né, e tal, mas você não podia derramar nada, assim, você não podia sujar, a casa delas, tudo brilhava, sabe aquelas tábuas brilhantes, né? E eu estava aqui, escutando uma música e tal, e veio, sabe, assim, eu nem, não estava pensando em nada. Não sei o que eu estava fazendo. E daí veio uma coisa bem da minha infância. Daí eu liguei para o meu irmão, porque meu irmão lembra mais que eu. E veio aquele flash dela, assim. Tá? Então, isso vem. Porque daí, aí nós vamos entrar onde? Né? Por que Melanie Klein coloca que o quê? Que os mecanismos de defesa, eles vão ser construídos desde o bebê. Por isso que nós fizemos transferência. Outro dia eu estava dando uma aula, não para vocês, nem na Uniandrade, numa outra instituição que eu trabalho. E no final da aula, a aluna me agrediu, verbalmente. Né? Eu não entendi. Quer dizer, eu entendi. Né? Ela viu alguma coisa em mim que eu acho que ela transferiu para mim. Depois a gente conversou e tal. Então, veja bem uma coisa, os mecanismos de defesa, os mecanismos de transferência. Por que às vezes a pessoa, eu tive uma paciente que ela casou com uma pessoa que era a cara do pai dela. Era o pai dela todinho. Aí, claro que não deu certo, né? A casar com o pai, não vai dar certo. Então, sabe, Rafael, a questão da psique humana, ela deveria de ser mais estudada, mais debatida, mais discutida. Não essas bobajalhadas que estão aí na internet. Né? Essas bobajalhadas aí de constelação familiar, de pessoas que trabalham perfil comportamental, tá? Que trabalham lá, que sem nenhum estudo profundo. Por isso que ser terapeuta não é fácil. Porque... olha, eu já contei para vocês, né? A paciente que eu tive com 60 anos que tinha dores nas costas, eu já contei, não contei? Contei, né? Então, com 60 anos, numa sessão, ela vai lembrar que o quê? Que o pai amarrava ela no poste? Por isso, uma questão que Erik Erikson traz muito interessante, eu gosto muito do Erik Erikson. E eu não faz muito tempo que eu fui estudar Erik Erikson.
porque eu nunca na faculdade, eu estudei na Univale, uma instituição renomada, barará, barará, mas muita coisa eu tive que correr atrás. Psicologia do desenvolvimento, eu só vi aquela escala de Gessel. Só que, como eu já tinha uma faculdade, eu fui fazer pós-graduação pela Unicamp, daí lá eu estava vendo Piaget, Vygotsky, tudo, cheguei lá na universidade e disse, escuta, eu não quero ver esse troço aí. Tá? Então, a questão da psiquiatria, nós não sabemos. Você pode, a qualquer momento, voltar uma coisa na tua memória. Prof. Só uma coisa, eu já deixo você falar, só um pouquinho. Por isso, Rafael, que eu não acredito em hipnose, em indução, em coisa forçada. Fecha os olhos ali, agora vai lá na infância. Não. Tem que ter alguma coisa que te traz. Só um pouquinho. Fala, Rafael, terminou? Então, fala. Eu só ia relatar, na verdade, que eu sempre me fiz essa pergunta porque, assim, eu lembro de uma cena muito clara, tipo, uma cena assim, que toda vez que eu lembro da minha infância, eu lembro no ano de idade, eu lembro dessa cena. No meu aniversário de 1 ano, que eu ganhei um macaquinho que... Sabe aqueles macaquinhos que tem aquelas pratinhos? Que fica batendo aquele pratinho? Aquele brinquedinho. Eu lembro muito da cena de eu ganhando ele, de alguém me dando ele, eu pegando ele na mão. Só que isso tem gravado. Tipo, chegaram a gravar o meu aniversário. Só que eu não lembro da cena gravada. Eu não lembro das pessoas mostrando eu ganhando. Eu lembro de eu pegando na mão e olhando para o macaquinho. É uma cena, tipo, eu sempre fiquei confuso, sabe? Se, tipo, realmente é uma memória mesmo dessa cena ou não. Mas, assim, é muito claro, assim, na minha cabeça essa cena de eu pegando esse macaquinho e olhando, ou vendo ele batendo no pratinho, sabe? Tipo, na minha visão. Não na visão de uma câmera ou de outras pessoas, sabe? De outros ângulos, digamos assim. Tipo, eu mesmo olhando para esse macaquinho. Por isso que eu sempre me perguntei essa questão, se a gente consegue lembrar esses flashes de memórias, né? Dessa época, da época que a gente tinha 1 ano de idade, 6 meses, etc. Lembra? Você lembra? Eu, como eu sou a mais nova da família, eu corro para os meus irmãos mais velhos para perguntar. Pois não, Gleice? Desse relato que você falou da aluna, eu fiquei pensando aqui, quando acontece assim alguma situação de você não entender, tipo agressividade ou hostilidade, ou como você falou aí, agredida, isso quer dizer, por exemplo, às vezes a gente não entende o que aconteceu, o que a pessoa tem contra. Isso pode ser uma memória que a pessoa projetou em você? Com certeza, ela projetou em mim. Mas assim, mesmo sem eu saber o que eu sou, o que eu represento, o porquê, talvez pelo traço, pela personalidade, pelo... Exatamente. Eu cutuquei ela em alguma coisa. Meu Deus do céu, a coisa é mais grave do que a gente imagina, porque a gente não sabe a história da outra pessoa e às vezes pode acontecer da pessoa reagir de uma forma e sem saber que está ativando uma memória, é isso? Exatamente. Uma vez uma mulher me agrediu na porta do banco. Daí eu não falei nada, daí ela entrou e eu quieta. Eu fui para o caixa, ela foi atrás de mim agredindo, o guarda veio, eu falei para o guarda, não faça nada, deixa ela continuar, ela foi me agredindo. Daí aí ela começou a chorar. Mas ela transferiu, daí eu sentei lá com ela, conversei, ela fazia tratamento psiquiátrico. Então, veja bem uma coisa, é que eu aprendi uma coisa, que agressão você não responde com agressão. Se a pessoa ela está te agredindo, é porque alguma coisa em você está te incomodando. O que eu sou para o outro? Eu sou o reflexo. O outro é teu espelho. O que você está vendo no outro que você tem tanto ódio do outro? Será que você tem ódio do outro ou é de você mesma? Então, se o mundo parasse
Se o mundo parasse para discutir mais essas questões da psique, se as pessoas se transformassem em pessoas mais resilientes, Prof. nós não teríamos tanta violência no planeta. Professora. Porque nós temos que separar o joio do trigo. Eu tive o joio do trigo, a pessoa está te agredindo ou ela está se autoagredindo? Entendeu, Gleice? Sim, e que às vezes a gente confunde com tal da falta de educação, e às vezes não sabe o que está por trás, né? A gente nomeia como falta de educação, está no mercado, está numa fila, está em alguma coisa, em qualquer lugar, assim, às vezes você recebe umas agressões de graça, assim, estupidez, né? Não, eu às vezes eu também, entendeu? Tá, às vezes eu também dou. Outro dia eu estava no mercado, a guria furou a fila. Eu falei, escuta aqui. Quem te ensinou a furar a fila? Uma moça. Falei, que feio, né? Sei. Daí, não sei se eu ajudei ou piorou. Eu sei que ela não queria nem me vender no mercado, ela saía correndo. Sabe, às vezes eu também dou umas patadas, né? Porque ninguém tem ferro. Tá? Mas aí, sabe, às vezes a pessoa, sabe? E aí nós, psicólogos, né? Nós também somos feitos de carne e de osso. Mas você tem que avaliar o contexto. Professora, interessante você falar isso, né? Que nós também somos feitos de carne e osso, né? Ainda hoje estava falando isso com uma pessoa, porque as pessoas acham, nós ainda estamos estudando, mas quem já é formado, as pessoas acham que ser psicólogo é ser santo, que é perfeição, que não erra, que não tem problema, entendeu? O que eu tenho ouvido assim, não, você que está estudando, né, você pode falar. Eu falei, o que eu posso falar, gente? Estou aprendendo ainda. Então, bem isso que você falou, né, professora? Nós também temos, né, ninguém tem sangue de barata, uma hora também vai dar uma... E às vezes eu falo, agora eu não sou psicóloga, agora eu sou edibarice, então eu saio de baixo. Agora eu dou patada mesmo. Entendeu? Interessante essa questão do espelho, né? Isso é muito comum, assim, em pais e filhos, né? Quando a mãe, por exemplo, tem muito problema com a filha, implicância, assim, do nada, muitas vezes é o espelho mesmo, né? Coisas que elas são iguais, né? Por isso que dá tanto confronto. Dá muito confronto, e aí é que entra. Eu tive uma fase com a minha mãe que foi muito boa. Porque eu ia para terapia, eu chegava em casa, eu sentava do lado dela e dizia, mãe, agora vamos fazer terapia, eu e você. Tá? E assim, tudo que eu trazia da terapia batia, ela confirmava. Então, foi muito legal para mim. A minha mãe me ajudou muito, muito. Eu tive uma experiência muito boa com a minha filha também, porque minha família sempre falava, né? Quando eu brigava com ela em certos aspectos assim do comportamento, eu falava, mas é igual a você. Eu ficava, não, eu não era assim, imagina. E agora vai passando o tempo e a gente vai amadurecendo e vai vendo que realmente são tempos diferentes, atitudes diferentes, mas o ímpeto é o mesmo. Nós somos muito parecidas e tanto eu quanto ela demoramos para entender isso. Por isso que a gente brigava tanto. E aí, sabe, tem muita coisa da Melanie Klein que bate. E o que o Rafael perguntou, porque assim, tem muitas coisas que são ditas pela família. Você é igual à tua avó, você vai ser igual à tua avó, você vai ser igual ao teu pai. Então, tem muitas coisas que são ditas, que não deveriam de ser ditas. Que a pessoa leva aquilo para o resto da vida. Você vai ser um fracassado igual ao teu pai, ou você vai ser isso, ou você, sabe? Então, aí nós vamos entrar onde?
né, naquilo que Erik Erikson traz, que é o que? O negativo e o positivo. Eu lembro de um menino que eu atendia que a mãe dizia coisas horríveis para ele. Horríveis. Horríveis. Que ele nunca ia dar nada na vida. Gente, o que é isso? Você ouvir do teu pai, da tua mãe, que você nunca vai dar nada na vida. Complica? Então, tem muita coisa dentro, tem, de repente, uma mãe, eu atendi uma mãe que o bebê estava 1 ano gritando dentro de casa. E ela embaçou o bebê. Às vezes a mãe pega o bebê sem querer, ela vai lá, pega o bebê, ela desabafa, ela apanhou do marido, o marido saiu, foi para a rua, bebeu, sei lá o que o cara fez, traiu ela. Ainda traz uma doença para ela, esses malditos. Ela vai lá e descarrega em quem? No bebê, ainda conta para o bebê toda a história. Aí querem me dizer que Melanie Klein não tem razão? Ela vai lá. O bebê é o escudo dela. Então, tem muita coisa, que deveria, de ser mais estudada, a questão da psique humana, porque as pessoas viveriam melhor. Eu acho que as redes sociais, eu estava avaliando outro dia as redes sociais, de vez em quando eu tiro um tempinho para olhar o que está sendo postado. Claro que eu não consigo acessar tudo, Mas, assim, por um outro lado, o que você vê muito mais hoje, se falando das questões das emoções, dos medos, do luto, das perdas. Talvez tenha que acontecer uma triagem em relação a isso. Mas a escola, ela está muito longe disso. Não é que a escola ela tem que ser um processo terapêutico, não é isso. Mas ela tem que oportunizar esses jovens, esses adolescentes, a discutir. A discutir as questões emocionais. Com o que eles vão falar dos seus amores, dos seus desamores, dos seus medos, das suas coragens? Com quem que eles vão falar? Então, aí, acho que o mundo ia ser bem melhor, Às vezes a pessoa te dá uma patada. Se eu dou patada em alguém, eu vou lá e eu retomo. Porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Não? Pessoal, então, assim, eu gostaria que ninguém faltasse na próxima aula. Eu vou fazer a revisão para a prova, tá? A prova de vocês terá 10 questões objetivas. Se eu não me engano, acho que o peso é 4, valor 4. Daí, nós vamos fazer a autoavaliação também, que é o ponto lá de participação. Daí é bom todo mundo estar presente, e nós vamos fechar a disciplina, também fazer uma avaliação da disciplina, ver o que foi bom, o que não foi, o que poderia ter sido melhor. Pensem um pouco sobre isso, se vocês tiverem alguma sugestão, para os próximos. E daí eu não sei quando irei encontrá-los novamente. Vamos nos despedir por enquanto. Próximo semestre, né, prof? Oi, Fátima, fale. Na próxima a gente se despede, né, prof? Precisa ser agora, né? Não precisa chorar. E não tem disciplina no próximo semestre conosco? Não sei, ainda não sei, mas geralmente não. Acho que só mais lá para os últimos períodos. Que pena. Daí a gente se vê por aí. Pegava, vocês no estágio aí comigo, vocês vão sofrer.
Que medo, É, professora. prof, que isso? Tocando horror já. Não, brincadeira. Não, nada a ver. Não. É, prof. Temos mais um encontro ainda, né, prof? Então, tá bom, meus amores? Eu vou parar aqui a gravação.